Salve, meus queridos, sejam bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, entretenimento, de empreendimento. Aqui quem vos fala é Lucas e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Túlia. Fala aí, Cris, como é que você tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podfarma Podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Segue, compartilha, deixa seu like. Deixa seu comentário, sua crítica, sugestão de convidado que você quer ver aqui, tá? @Podfarma Podcast, estamos em todas as redes sociais. Já vai lá no nosso canal no YouTube, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio, porque que esse conteúdo, esse podcast hoje tá, não só de hoje, né? Todos os podcasts estão maravilhosos. Se você perdeu algum episódio, eles estão gravados lá, pode ir lá assistir, pode deixar seu like, compartilhe com todo mundo da sua família, porque o conteúdo, ó, tá 10. E hoje a gente já tá com um patrocinador novo, né? Uai. O Amaury veio aqui, gostou tanto que já está até patrocinando a gente. Vai, então você viu, agora a gente tem a Farmácia Drogaria Santa Maria como patrocinador principal e agora ao lado dela o Amaury Contabilidade e hoje os quitutes, as delicinhas que a gente vai mastigar hoje foi fornecido pela Padaria Cruzeiro, né, Cris? Hoje tá muito bom, né? Uau, que é isso? Um pãozinho de queijo pra agradar uns mineiros. E quem que é o nosso convidado de hoje, Cris? Hoje o nosso convidado, ele é um dermatologista com formação e especialização na Federal de Juiz de Fora. Ele, além de ser um dermatologista geral, ele faz parte do corpo docente da Unifenas. Ele é referência nos atendimentos de rancenias e psoríase em todo o estado de Minas Gerais, além de estar sempre em atualização, participando de congressos tanto aqui no Brasil como no exterior. É o Dr. Cláudio de Leles. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde bacana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que você tem muito a compartilhar com a gente. E eu vou te falar um negócio, mais um convidado de cacife elevado. A gente tá difícil aqui, hein? Até parece. A gente tá ficando enjoado, né? Eu vou te falar um negócio. Se a gente começar, a gente vai começar a ter que ficar famoso aí nas ruas, a gente vai ficar nojento. Isso, já são famosos. Ô, doutor, mas o que te levou a cursar medicina? Então, acho que assim, acho que a medicina... eu falo que não é só um sacerdócio, tá? Isso assim, é meio clichê, né? Mas na verdade, eu acho que é uma profissão bacana onde você consegue terminar a sua faculdade e cair direto no mercado de trabalho e cair bem no mercado de trabalho, né? Então, assim, acho que assim, é uma profissão muito boa ainda. Eu trabalhei durante muitos anos em outras coisas antes de fazer medicina. E até que um dia eu vi que, na verdade, acho que ia mudar algumas coisas na minha vida quando eu fizesse medicina. E eu calcei a bota e fui fazer isso. E é um curso difícil, né? Tanto para entrar como para sair. Sim. Um percurso difícil. Eu acho que não é um curso tão difícil para sair. Acho que é um curso difícil para entrar. Né? E depois, quando você termina, aí o gargalo ele é muito menor quando você vai para uma residência médica. Aí o gargalo é menor ainda, é mais difícil ainda para você ir para residência. E o que te levou a escolher a dermatologia? Eu gosto de arte, né? E eu acho que a dermatologia é mais ou menos isso, é uma arte. Então, assim, é aquela coisa que você olha e você reconhece, né? Então, assim, quando você está passeando pelos museus e mundo afora, né? Então, quando você começa a admirar as obras de arte, então você sempre, quando você bate o olho, você sabe qual é aquele pintor, né? Quem foi aquele que época que ele pintou, quando aconteceu aquilo, e tudo acaba tendo uma história em cima daquele quadro. E a dermatologia, na verdade, é isso, são pinturas que aparecem na nossa pele, né? Então a gente fala assim, que cada vez que você olha uma lesão, você tem que saber aquele diagnóstico. Eu tive um grande professor que infelizmente já faleceu, e ele falava pra gente uma frase que era interessante: quando você olha para uma pele e olha uma lesão, você tem 5 segundos para fazer um diagnóstico. Se você não fizer 5 segundos de diagnóstico, você não vai fazer em meia hora, 1 hora, 2 horas. Então, o que diferencia muito a dermatologia de outras especialidades é que o diagnóstico é rápido. Então, muitas vezes a consulta acaba se tornando rápida, porque você bate o olho e você tem que saber o que é aquilo. É fotografia, é arte. E assim, o senhor hoje tem quanto tempo de especialização? O senhor atua na área de dermatologia? Então, eu me formei em 93, já vamos fazer 30 anos esse final do ano. E logo que eu já me formei, já consegui passar na residência, acabei fazendo residência na própria Universidade Federal de Juiz de Fora, que foram 2 anos, naquela época era só 2 anos, já são 3 anos.
Então, eu vou fazer 28 anos de dermatologia. 28 anos de dermatologia. 28 anos. E nessa sua trajetória aí da dermatologia, quais foram as doenças mais aparentes que o senhor tem notado de questão de dermatologia, assim, no geral? As doenças são bem variadas, né? A gente sabe que, assim, hoje o catálogo, digamos, da dermatologia são em torno de 3.300 patologias. Nossa Né? Senhora. Tem uma ou outra que você acaba vendo com uma maior frequência. Tipo assim, a gente vê muito, por exemplo, psoríase, né? Psoríase é uma doença que a gente vê com muita frequência. A gente vê muito paciente adolescente com acne. Aí, assim, cada faixa etária predomina um tipo de patologia. A psoríase seria o quê? A psoríase, ela é uma doença autoimune, né? Imunomediada, que a gente fala. É uma doença que ela comete a pele, principalmente a pele dos cotovelos, do joelho, do couro cabeludo. Lembra como se fosse uma caspa do couro cabeludo, mas umas cascas mais grossas. E às vezes a pessoa, quando ela é menos agressiva, fica às vezes só ali no joelho e no cotovelo. Mas essa descamação, ela pode aparecer em toda a pele. Né? E além da pele, pode acometer a articulação. Quando ela comete a articulação, ela vai levar ao quê? Uma inflamação e uma artrite, e quando não tratado, vai levar a algumas deformidades. Então, por isso que é importante, hoje em dia, a gente estudar muito a psoríase, e com isso que a gente tem visto, tem várias drogas novas chegando no mercado para tratar a psoríase. Se ela é autoimune, então ela não é transmissível. As pessoas não precisam ficar com medo. E a gente prega muito isso, sabe? Porque, na verdade, uma das coisas que mais incomoda o paciente com psoríase é a questão estética. Porque se o paciente tem uma psoríase na mão, as pessoas têm medo de dar a mão, cumprimentar e cumprimentar. Né? Então, não é uma doença transmissível, é da própria pessoa. Né? Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, a primeira coisa, quando a questão do pré-conceito contra a doença, a primeira coisa tem que partir de você. Você tem que se libertar do preconceito. Então, assim, se a pessoa começar a te observar, te olhar, ela está olhando realmente sua doença. Você chega e pergunta para ela assim, oi, você quer saber o que eu tenho? Eu tenho psoríase. Psoríase é uma doença que não é contagiosa. É uma doença que eu tenho da minha pele e hoje eu tenho tratamento para isso. E tem algum fator que desencadeia a psoríase, genética ou... Estresse? Sim, esses são vários fatores. A genética é um. Tá? Então a gente fala assim que existem histórias familiares para aqueles pacientes que têm psoríase. Mas existem alguns outros fatores que agravam. Algumas infecções pioram a psoríase. Tipo assim, o paciente de repente tem uma infecção de garganta, ele tem uma genética de psoríase, de repente ele desencadeia uma forma específica de psoríase. Né? O estresse, a gente vê também que desencadeia bastante, tanto é esse período nebuloso dos últimos 2-3 anos que nós passamos durante a Covid. Então o estresse, a pessoa fica trancada dentro de casa, o medo de ir para a rua, o medo de se contaminar, principalmente no primeiro ano, e parar no hospital e morrer no hospital. Isso fez com que os pacientes pioraram muito de psoríase. A gente viu também alguns pacientes que tiveram uma piora pós-Covid. O paciente teve Covid e não sei se por conta do próprio estresse da doença ou a própria infecção, ele acabou tendo ou até por um baixa quadro de psoríase imunidade. mais grave. Pode ser na própria baixa da imunidade. E tem alguma relação, tipo assim, do vírus do corona com a psoríase ou os estudos ainda não são conclusivos? Não tem estudo conclusivo. O que a gente vê é observacional. Então a gente conversa com vários colegas, né? E a resposta é igual para todo mundo. Olha, meus pacientes pioraram muito pós-Covid, eu tive paciente que desencadeou psoríase logo após um quadro de Covid. E é uma doença crônica, mas ela tem tratamento? É uma doença crônica. Então a gente fala assim que é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então você consegue longos períodos de remissão, quer dizer, você consegue conviver sem a doença quando você está em tratamento. Tá? E tem períodos que você melhora tanto que a gente consegue suspender o tratamento, você fica tempos sem tratamento. Quando ela volta, você volta a tratar novamente. E o tratamento ele é só tópico ou ele é via oral também? Quando é uma lesão bem inicial, com pouquinhas lesões, acaba sendo às vezes de pomadas, cremes hidratantes e tal. Mas na grande maioria das vezes a medicação é oral, né? E a gente tem assim um algoritmo para a gente tratar a psoríase. Então a gente não trata, por exemplo, com aquilo que tem de melhor, né? A gente trata com aquilo, é uma escala. Tá? A gente fala assim, que o paciente ele tem duas escolhas. Ele pode subir de escada, tá? E alguém vai pagar essa medicação para ele que está lá no final da escada, ou ele aperta o botão e sobe o elevador e ele paga a medicação. Então, como que seria, por exemplo, isso? Então, assim, eu tenho 3 drogas que são mais comuns, que têm
um custo relativamente não tão alto, a gente consegue essas medicações através da rede pública, mas o paciente ele tem que passar por essas medicações. Então ele toma uma durante às vezes 4, 6 meses, ele não melhorou, ele não teve uma melhora completa, a gente muda para a segunda, ele não melhorou, a gente muda para a terceira, não melhorou, aí sim ele consegue chegar nas drogas que são as drogas novas da psoríase, né? Por que não pode ir direto? Porque são drogas de altíssimo custo. Tá? Nem o paciente consegue comprar e nem o governo ou o plano de saúde consegue comprar e dar isso para todo mundo se não tiver um algoritmo. Então quebra todo mundo. Quebra o SUS, quebra o convênio, quebra todo mundo. Assim, quando eu falo de caro, é bem caro. Quando você imagina, por exemplo, uma injeçãozinha para psoríase por mês? Uns 5 mil? Um pouquinho mais. Tem umas que são 10 mil, tem umas que são 17 mil, Por mês? 27 mil. Dependendo do tipo de medicação que a gente vai usar. E em questão de espectro desse medicamento, se você tomar ela é de um amplo espectro, na hora que você volta para tomar vamos supor que a pessoa está disposta a pagar os 10 mil por mês. E ela toma Musk. Só se for o Elon Musk. A gente tem condições, não é o nosso caso. A gente vai ter que estacionar na pomada mesmo. Se a pessoa já tem acesso a esse medicamento de cara, por algum motivo, isso pode dificultar se ela precisar utilizar os outros, diminuir o efeito, alguma coisa? Não, é só questão de custo mesmo. Na verdade, é questão de custo e, na verdade, assim, o que a gente vê que com o tempo o organismo de algumas pessoas acaba acostumando com a medicação. E você tem que mudar. Tem que trocar. Tem que trocar. Então hoje a gente deve ter mais ou menos, acho que umas 10, 12 medicações dessas caras que a gente tem hoje, que são os imunobiológicos. Esse tipo de droga, elas vieram para mudar a história da medicina, não só na dermatologia. Quem mais se beneficiou foi a dermatologia, a reumatologia e a neurologia. Então, a gente vê aqueles pacientes antigos com artrite reumatoide, que já estava de cadeira de roda, acamados, que não conseguiam mais andar. Depois começaram a tomar essas drogas, o paciente volta a ter uma vida relativamente normal. Então, isso é muito bacana. Então, isso vale o investimento do governo para isso. Então, você coloca o paciente na sua atividade laborativa novamente. Então, isso é bacana, né? Mas a gente tem que sempre respeitar os critérios. Então, o paciente ele tem que usar isso e depois isso. Aí, depois de tudo isso que falha, ele tem a primeira droga. E mesmo essas drogas todas que a gente tem disponível, elas são escalonadas no governo também. Então, são drogas boas, tem uma primeira, depois ele vai subindo de acordo com que ele for falhando nas drogas. Mas não é tão comum essas falhas. Entendi. A gente tem pacientes com 12, 14 anos com a mesma medicação, sem alteração, com uma resposta muito bacana. Ai, que bom. E essas novas drogas, elas têm algum impacto negativo no organismo? Assim, elas podem causar uma sobrecarga no fígado, talvez, algo nesse sentido? Olha, para fígado, não tanto. Tá? O que a gente vê, que na verdade, as primeiras drogas que a gente tem que usar antes, que são as drogas básicas para a psoríase, elas realmente sobrecarregam o fígado. Tanto é que a gente vai lá, são 3 drogas, betrixato, astretina e ciclosporina. Elas não devem ser consumidas com álcool, tá? Porque vai acarretar o fígado. E o grande problema é que o álcool ele piora a psoríase também. Então o paciente não pode tomar o álcool porque piora a psoríase, não pode tomar o álcool porque ele vai danificar o fígado e ele não vai conseguir tomar a medicação. As outras drogas, que são as imunobiológicas, o grande problema é que elas diminuem um pouquinho a defesa do seu organismo. Então, a gente tem 2 classes lá de droga. A primeira classe, você corre um risco maior, por exemplo, de ter uma tuberculose. Né? Quando a gente usa uma droga que chama anti-TNF. Né? Então, são as primeiras. Mas tudo é contornável. Então, todo paciente que ele vai submeter a um tratamento, ele faz vários exames antes, para ver se aquele paciente ele é apto a tomar aquelas medicações. Se ele for apto, tranquilo, e ele vai o quê? Ele vai fazer um controle bacana com o médico dele, de acordo uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, dependendo da medicação que ele vai usar. Certo. E como é que inicia a psoríase na pessoa? Como são os primeiros sintomas que vão aparecendo? Normalmente, psoríase, ela vem do grego, que significa psora. Psora, que é do grego, significa prurido. Então, na verdade, é uma coceira. Então, tudo isso, na verdade, é como se fosse... Psoríase é igual ao sinônimo da coceira. Né? E o paciente, às vezes, ele começa regiões coçadas de cotovelo, de joelho, de couro cabeludo. Aí aquela coceira começa a formar uma descamação, né? Começa a ficar mais avermelhada e mais descamativa, vai formando algumas escamas. Entendi. Aí vai
E vai só aumentando. Vai só aumentando. E de acordo muito com o estado emocional do paciente, né? Quanto mais estressado, mais preocupado, mais ela tende a ir aumentando. Em que momento que o paciente que ele percebe que está com essas características, que começou a coçar e descamar, que ele tem que procurar um médico? Eu acho assim, que quando ele nota que tem uma alteração da textura da pele dele, ele tem que procurar um médico. Tá? Já viu que a pele então, começou a ficar mais grossa? Começou a ficar mais grossa, ele tem que procurar um médico. E assim, e o bacana é que aqui em Alfenas, a gente tem profissionais da área que trata na dermatologia, a gente tem tanto nos consultórios, mas a gente tem também no setor público, lá no Alzira Velano, no Ambulatório Cruz Preta, lá no Cislagos, lá no Plínio. Então a gente tem uma ampla rede para atender a população da cidade. Isso é bacana. A dermatite atópica também tem essa relação com o emocional, né? Também tem. A dermatite atópica, assim, ela comete muito mais criança do que adulto. A gente vê adulto com dermatite atópica. Né? A gente vê alguns adultos graves também com dermatite atópica. Mas é mais comum em criança. E a gente vê algumas crianças graves também. E, por conta dessas gravidades, hoje também tem essas drogas novas, os imunobiológicos, também para dermatite atópica. Então, hoje a gente já tem essas medicações também. Eu tenho dermatite atópica e quando eu fico muito nervosa, eu sinto que a minha pele do rosto parece que ela fica mais fina. Craquelada também, né? Fica seca e coçando, sensível. descamando. Tipo, qualquer coisa parece que arde. Maquiagem arde, protetor solar Sabão arde, tudo. arde, E tudo. se eu melhoro emocionalmente, a pele volta ao normal. Tem muito a ver, a gente vê que tem muito a ver. Aí tem que a psicóloga junto ali, equilibrando. Psicólogo Rivotril, né? Hoje eu achei bacana, tem um garotinho que eu gosto muito e ele tem 5 aninhos e tem uma psoríase muito grave, já não responde a várias medicações, eu acho que está tentando uma medicação nova para ele. Aí a mãe dele mandou ontem para mim, se ela poderia, ele estava louco por um cachorrinho, ela comprou um cachorrinho e deu para ele de presente. E o que eu achava do cachorro com a dermatite atópica? Falou, olha... tem criança que tem alergia realmente a pelo de cachorro, mas o lado emocional vai ficar tão bom assim, porque ele vai desestressar, ele vai sair daquela coisa de ficar pensando só em coçar, ele vai brincar com o cachorro. Então, assim, eu acho que o cachorro ele vai aliviar muito o estresse. Então, eu acho que esse cachorro vai ficar super bem para essa criança. Acho que é uma coisa super bacana. Dermatite atópica também é autoimune também. Autoimune também. Próprio organismo. E tem história familiar também. Na grande maioria das vezes você tem história familiar dos pais com atopia também. E ela é crônica também, né? É crônica. Vai a vida mas inteira. não, às vezes não. A gente vê que ela assim, às vezes na infância, ela vai às vezes de 0, 3 meses até 3, 4 anos. Depois ela dá uma parada, aí ela volta na pré-adolescência, ela pelos 9, 10, 11 anos. Depois ela para e ela volta na fase adulta. Agora tem umas pessoas que ela vai direto. Ela sai da infância, emenda com a pré-adolescência e emenda com a fase adulta. E de repente ela desaparece. E quanto à hanseníase? Os sintomas dela, como é que ela começa, como é que ela se manifesta? Então, a hanseníase, ela já muda todo o espectro daquilo que a gente estava conversando agora. Então, a psoríase, a dermatite, elas são doenças elas são autoimunes. Então, você tem uma carga genética para desencadear aquilo. A psoríase não, já é uma doença infecciosa, ela é infecto-contagiosa, né? E, infelizmente, nós somos vice-campeões, né? Em hanseníase? Então, em hanseníase. Assim, é o segundo lugar no mundo que mais tem hanseníase. Então a gente só perde para a Índia. Então atrás da Índia aí, estamos nós lá em segundo lugar. Nós não ganhamos uma Copa do Mundo, mas nós estamos vice-campeões em hanseníase. E assim, e é muito difícil de acabar, né, com a hanseníase, porque ela é infecciosa e muitas vezes a pessoa acaba não procurando tratamento e demora a ser diagnosticada, então por isso que acaba disseminando mais a doença, o bacilo ali na região onde ela está, no seu seio familiar. Tem prevenção? Prevenção, na verdade, é quando você trata o doente, porque você acaba com a transmissão. Então, assim, na verdade, toda vez que a gente tem um paciente doente, a gente trata o paciente e avalia o seio familiar, quem mora na casa dele com os últimos 5 anos. Então, às vezes pode ser que uma pessoa está numa fase bem inicial e você trata. Então, aí, se você trata com aquela pessoa que está doente e trata quem está ao redor dela e observa quem está ao redor dela, você vai examinar, tal, e é uma forma de a gente prevenir que a doença se espalhe. Porque ela pode ficar na forma sem demonstrar qualquer sintoma por até 5 anos, né? Sim, ela pode... Isso piora bastante, né? Sim, porque a situação. Então, às vezes você tem um contato, você não desenvolve a doença, depois de 5, 7 anos ela aparece. Você não sabe aonde você teve esse contato com a doença. E a gente fala que o contato
com a doença, a gente fala que ele é íntimo e prolongado. Então, na verdade, é o seguinte, é você conviver com uma mesma pessoa, no mesmo espaço pequeno, sem janela, sem nada. Então, o que acontece numa casa simples? Moram várias pessoas numa mesma casa pequena, que tem pouco espaço de ar. Não é você encontrar com uma pessoa na rua, conversar com a pessoa, pegar na mão da pessoa que você vai pegar a doença. Então, assim, todos os médicos tinham hanseníase. A gente atende. Então não tem problema. Ou a transmissão é pelas gotículas que sai pela saliva. Isso, a gente chama de perdigoto. Quando a gente está conversando, falando aquilo, igual da gripe, igual da própria Covid também, mesma coisa. E quais são as principais características? A principal característica da hanseníase é uma lesão na pele, é uma mancha às vezes na pele. Essa mancha pode ser uma mancha com uma hipocromia, quer dizer, uma mancha mais clara, aquelas manchas que o povo chama de pano, mas que não tem sensibilidade. Então ele tem uma perda ou uma diminuição da sensibilidade. Ou a mancha avermelhada, ou alguns nódulos, caroços, mas a principal característica é que não tem sensibilidade. Tá? Então às vezes o paciente ele vai perder sensibilidade às vezes da mão, né? Então o paciente ele se queima com facilidade, ele não lembra, ele acorda de manhã e fala, nossa, mas apareceu uma bolha à noite na minha mão. Mas ele não lembra que à noite foi pegar comida no fogão e encostou a mão na panela que estava do lado. Mas chega a perder o tato? Perde sensibilidade. Ele perde essa tátil, térmica e dolorosa. Então ele encosta a mão. Eu vou enfiar um prego aqui então na mão da pessoa, não. Às vezes a pessoa está andando de chinela havaiana na rua, pisa num prego, vaza o chinelo, vaza o pé e aparece em cima e ela não sente dor. Ela só vai saber a hora que ela olhar o pé e ver que está sangrando. Mas a dor do líquido ela perde a sensibilidade. Um dos testes é você fazer com agulha na mancha. Antigamente a gente fazia, hoje não. A gente tem um monofilamento como se fosse uma linha de nylon. Aí são várias cores, de acordo com isso, são linhas de nylon mais espessas. A gente vai testando, fazendo como se fosse um mapeamento nas áreas que tem a mancha. Então você testa uma área que não tem mancha, aí a pessoa, sem ela olhar, ela vai falar que ela sentiu. Você não pergunta, fala, olha, vou fazer um teste, vou encostar na sua pele, e a hora que eu encostar você fala que sentiu. E ela vira para o outro lado, você vai e testa nas áreas que ela não tem a mancha. Quando você testa, ela sentir. Quando você passar pela mancha, ela vai parar de responder, porque ela não vai estar sentindo. Aí você consegue mapear a área que tem a mancha. E é uma doença que causa algum tipo de dor, alguma coisa? Sim. Acho que dores em todos os aspectos. Primeiro, assim, a dor física, né? Que é uma dor de uma neurite, por exemplo, que dói o nervo. Isso vai levar a deformidade das mãos, a deformidade dos pés, pode levar a deformidade nos olhos com perda da visão, né? E uma neurite, na grande maioria das vezes, ela é muito dolorosa, o paciente sente muita dor e a dor na alma, né? Então, assim, o paciente, na verdade, quando ele tem hanseníase era a antiga lepra, né? Então, ele vê lá as histórias da Bíblia, então ele acha ainda, nos dias de hoje, que ele é um pecador. Então, assim, na verdade, ele está sendo castigado pela doença, é o famoso estigma social. Então, ele acaba evitando de comentar com as pessoas que ele tem a doença, com a família, com quem trabalha junto. Então, e a gente sempre tenta conversar sobre essa desmistificação, né, de separar uma coisa da outra, né? Mas esses sintomas vão ser numa fase um pouco mais avançada tardia, da doença. Mais avançada. Se você for pensar num diagnóstico, é só a mancha? É uma mancha, mas ela já tem alteração de sensibilidade. Ela tem que ter alteração de sensibilidade. Mas não é totalmente anestésica. Na mancha? Na mancha. Entendi. Tá? E, assim, e na mão, por exemplo, e nos pés, é quando de repente ele tem uma inflamação do nervo, a gente chama de neurite, o nervo do braço inflama, ele dói, né? E ele acaba, às vezes, contorcendo os dedos, né? E ele acaba tendo dor tanto nas mãos e quanto no trajeto do nervo dele. Entendi. E na questão do feto, assim, uma mulher grávida que tem hanseníase, pode afetar o feto? Não. O bebê, ele vai nascer normal, tá? Sem nenhuma alteração. O que acontece? Se a mãe estiver em tratamento durante a gestação, ela pode tomar todos os remédios da psoríase durante a gestação, não causa nenhum problema para o feto, nenhum defeito, nada no feto. Só que um dos remédios, que chama clofazimina, ela tem um tom meio amarronzado. E a paciente, quando faz hanseníase, ela fica mais bronzeada, né? E o bebê, ele vai nascer bronzeado por conta do remédio. Passou às vezes 2, 3 meses, esse remédio vai sendo eliminado da pele dele e ele volta a ter uma cor normal. Então, assim, isso é muito importante porque eu já tive paciente com a pele clarinha, o marido com a pele clarinha, falei, olha, vem cá, eu quero que você traga seu marido aqui, vamos conversar. Olha, tá vendo como ela tá morena? Ela tá morena por causa do remédio. O seu bebê vai nascer
moreninho por conta do remédio. Então ele vai nascer bronzeado. O Ratinho fez um tanto de exame de DNA. Meu Deus, nossa, isso causou um discórdia. Isso caso. Aí você tem que explicar direitinho. Falar, ele vai nascer às vezes bronzeado por conta da clofazimina e em torno de 3 a 6 meses ela vai sendo eliminada do sangue dele e ele volta a ter a corzinha clarinha igual a mãe e o pai, que são bem loiros. Seria uma contaminação no Não. epitélio? Não, na verdade, porque a medicação ela passa pela barreira placentária e, na verdade, o medicamento ele se deposita na pele, o pigmento do remédio. Mas por igual? Por igual. Igualzinho. Eu lembro assim, de uma paciente que ela tomou a medicação durante... Hoje em dia, o tratamento é bem tranquilo. Tem umas formas que o paciente toma 6 meses, outras formas que ele toma durante 1 ano. Mas já teve épocas, eu estou na hanseníase há mais de 20 anos... acho que é 28 anos mesmo. E teve uma época assim que você tratava uma forma durante 2 anos e outra forma durante 5 anos. Nossa. Né? Aí a paciente, ela tomava a medicação, ela ficava bronzeada. Falei, nossa, coisa que eu mais adoro, assim, eu não preciso ir pra praia e tô super bronzeada. Então ela sempre achava, aí quando terminou, eu falei, eu não quero parar esse remédio mais não. Eu quero continuar bronzeada. Falei, não, tem que parar. Não, agora eu tô... Viu, se você quer ficar bronzeado, toma qual que é o nome do medicamento? Não pode. Tô brincando. Não, gente, brincadeira. Não pode. Mas é interessante ver que, tipo assim, essa questão da pigmentação que vai alterando dentro da questão, né? E assim, pelo menos ele não traz a má formação do feto, né? Que geralmente... ele vai nascer... Tranquilo, super saudável. Super saudável. E a mãe em tratamento, assim, ela pode... a ganhoninha, ela pode amamentar o bebê, ela pode ficar com o bebê. Porque é importante saber o seguinte, todo paciente de hanseníase, quando ele começa a tomar a medicação, com 72 horas quebra a cadeia de transmissão. Então, assim, se ela já toma um remédio, ela pode estar lá com o bebê dela embalando no colo, com a cara na cara do bebê dela, que ela nunca vai transmitir hanseníase para ele se ela tem tratamento. Então, realmente, o importante é fazer a detecção e iniciar o tratamento. E assim, detectar... Sabe que é tão rápido? É porque, na verdade, a gente fala o seguinte... Tem um termo lá da medicina que a gente chama de globias. Então, quando as bactérias, os bacilos são todos juntos, então eles formam uma globia. Lembra-se, um cacho de uva. Tá? A gente fala assim que um bacilo sozinho, isolado, ele não faz festa. Para fazer festa, tem que estar todo mundo junto. Então, assim, quando ele forma aquele cachinho de uva, ele transmite. Quando você entra com a medicação, eles se separam. Então, eles não conseguem mais ficar juntos. Então, por isso que não quebra a cadeia de transmissão. Nossa, parece que você está dando uma aula de novo. As imagens do slide. Aí, se ele para de tomar um remédio, eles voltam a fazer globia, ele volta a transmitir. Então, por isso que é importante o paciente manter seu tratamento certinho. Todo mês ele vai no postinho. E o tratamento é bacana, assim, por quê? É totalmente gratuito, ele é custeado pelo governo, uma medicação que não falta, né? E o paciente ele chega no postinho, uma vez ele já tem o seu agendamento, o tratamento inteiro, ele tem a gente tem uma agenda aberta para esses pacientes. Não tem que, esse mês eu não tomei remédio porque eu não consegui uma vaga. Não, ele já tem uma agenda aberta para tomar essa medicação. E ele chega no posto, eu vou pegar a cartelinha, uma parte da cartela ele leva o remédio para casa, e outra parte ele vai tomar na minha frente. A gente fala que é uma dose supervisionada. Por quê? Eu preciso ver se ele tomou o remédio. Porque se ele não toma o remédio, ele continua infectando. Uma forma de garantia de adesão. Então, é uma forma de garantia de adesão. Então, assim, o que eu faço? A gente dá o remédio para ele, dá só 1, 2, 3, 4, 5... 6 comprimidos que ele toma de uma vez, né? Ele toma esse remédio, a gente dá lá um copo com água para ele e aí a gente continua conversando para ver se ele engoliu o remédio, porque não tem como você colocar 6 comprimidos na boca, fingir que você tomou, né? E não engolir, não tem como. Então a gente fica conversando para a gente ver que ele tomou a medicação e ele pode ir embora. Os medicamentos para psoríase, eles tiveram uma evolução ao longo do tempo. De hanseníase também? Não. Digamos, sim. É assim, a gente vê que lá atrás, né, a medicação era bem precária, mas essa medicação atual que a gente usa, ela é desde 1986. Então já vai fazer o quê? Quase 30, mais de 30, mais de 30 40, anos. quase 40 anos. Mas é um tratamento ele é eficaz. O que mudou, na verdade, são os tempos de tratamento. Antes era 5 anos, depois passou para 2 anos, depois passou para 1 ano. Então, hoje até se fala em mudar para 6 meses. Então, assim, tem estudos que mostram a viabilidade de quanto tempo você consegue eliminar o bacilo. Então, hoje tem estudos para isso. Então, por isso, mas as medicações são as mesmas. Se você elimina o bacilo, você tem cura da doença. Totalmente. Sem reincidência. Sem reincidência. É muito raro. Olha, em quase 30 anos,
se a gente teve 1 ou 2 casos de recidiva em hanseníase, foi muito aqui em Alfenas. Então a gente não tem, assim, caso de recidiva. Então, na verdade, o paciente ele fica realmente curado. Então esse bacilo não sofre muitas transformações para não ter uma renovação de medicamentos, nem de reincidência? Que bom, pelo menos isso, né? Apesar de ser o segundo no ranking, falta de cuidado mesmo. O grande problema, na verdade, na verdade, desconhecimento da população quanto à doença, né? E a gente vê que antigamente tinha propagandas na televisão de hanseníase, hoje a gente não vê mais, né? Aquelas propagandas que a pessoa aparecia queimando a mão, se você não sentiu, procura um médico. E tinha isso lá atrás. Hoje a gente não vê mais esse tipo de propaganda. Então acho que a falta de informação para a população, né? Para que ela fique atenta. E muitas vezes a falta de informação também do próprio profissional de saúde, né? Então a gente sabe que hoje quem trata, na verdade, a hanseníase não é mais o especialista, é o médico que está lá no PSF, é lá na cadeia que está próximo aos pacientes mais carentes. Mas às vezes eles passam por esses médicos várias vezes e não fazem diagnóstico. Né? E a gente fica numa outra ponta da cadeia para o quê? Para orientar a questão se ele tem um paciente que ele desconfia, mas ele não tem certeza, então ele encaminha para a gente faz diagnóstico e reencaminha de volta para ele tratar o paciente. Então a gente só trata, a gente auxilia no diagnóstico e auxilia nos estados reacionais. A doença ela tem várias reações típicas da doença e que são às vezes difíceis de tratar, tanto é que o nosso serviço que a gente tem aqui na prefeitura, a gente é referência para todo o sul de Minas, sul e sudeste de Minas, então assim, também paciente lá de Formiga, lá da divisa com São Paulo, então a gente vem de uma área grande quando o paciente tem uma complicação para a gente poder ajudar nessa complicação. A gente vai, examina, orienta, começa a tratar e orienta o médico lá da cidade para poder como que ele vai conseguir tratar a reação desse paciente. Poderia falar que para diminuir essa quantidade de casos, a solução seria investir na unidade básica, na informação para elas, porque são as pessoas que mais têm contato com o paciente. Assim, na verdade, se tentou isso durante muito tempo. Então, assim, eu rodei Minas Gerais treinando o PSF. Então, então eu fui para vários municípios, eu fui para Pirapora, Montes Claros, Valadares, aqui, Divinópolis, rodei todo o sul de Minas. O que a gente fazia? A gente treinava os PSFs do município. Eu chegava lá, Divinópolis, pegava todos os PSFs e fazia um curso lá de 2 dias. Foi uma imersão. Mas o grande problema é que muitas vezes os médicos do PSF, eles mudam com muita frequência. Então, não é uma cadeia, digamos, concursada. Então, o cara está lá e, de repente, acabou o mandato ali da política, acaba mudando, né? E acaba mudando muito. Então, acaba entrando uma galera mais nova. E se a gente pensar numa pessoa que está mais direto, tipo num agente de saúde, será que não... É treinado também, é treinado tanto a gente, assim, eles recebem muitas informações, depois vem o pessoal da enfermagem também, que faz os cursos também. São mais fixos, né? A fisioterapia, porque a gente vê que a fisioterapia ajuda muito a hanseníase para ajudar nos diagnósticos das doenças neurais, né? E o médico, então assim, na verdade é uma cadeia com vários profissionais ao mesmo tempo. Entendi. E, assim, essa questão da hanseníase, ela seria melhor, então, aprofundar ela mais na faculdade? Não sei como é que ela é passada dentro do curso. Então, hoje em dia, assim, na verdade, os alunos eles acabam tendo... as especialidades hoje em dia elas são muito resumidas dentro da universidade, né, da faculdade. Então, hoje, assim, eles acabam assim, tem a área básica, depois tem as áreas de especialidades e acaba pegando muito mais nos 2 últimos anos, que são os estágios que eles vão fazer. Estágio de pronto-socorro, de obstetrícia, de pediatria, de urgência, de UTI. Então, assim, as especialidades em si, o tempo é muito curto. Por exemplo, aqui na nossa faculdade, como várias outras, eles têm 7 semanas de dermatologia. Então, assim, é muito pouco. Muito mas isso, eles têm 7 semanas com um conteúdo muito grande. Mas, e a gente, o que eu faço, por exemplo, para ajudar? Eu pego meus pacientes que eu atendo na outra ponta, no SUS, e levo para o meu ambulatório da faculdade, para os alunos terem contato com esses pacientes também. Então, eu pego uns pacientes que eu atendo lá no Cislagos, lá no Plínio, e levo para o Cruz Preta, para os alunos conviverem com hanseníase também. Então, os meus alunos não tem como falar que nunca viram hanseníase, porque eles vão ver tanto na aula teórica quanto numa aula prática, por exemplo. Entendi. E o que te levou a focar, o seu foco principal é nessas 2 doenças, né, que você age aqui em Alfenas?
Ou é geral? Não, assim, eu faço geral, né? Assim, na verdade, eu gosto, eu amo, né, o que eu faço. Hoje em dia se dividiu muito a dermatologia. A gente vê ela foi para um ramo que foi para estética, um ramo que foi para clínica, um ramo que foi para cirúrgica, outro foi para cabelo, outro foi para unha. Assim, e o que eu mais gosto é a dermatologia clínica, né? Então acho que é o que mistura tudo, né? Eu gosto de operar, eu gosto da parte cirúrgica, eu gosto de operar os tumores de câncer de pele. Tanto é que a gente faz aqui em Alfenas há uns 15 anos, a gente faz a campanha nacional do câncer de pele, que a gente faz uma vez por ano, junto com a sociedade, e a gente faz vários diagnósticos, né? E eu acho que é a parte que eu mais gosto. Faço estética também, como todo mundo faz, né? Mas acho que a vida que vai te levando, que vai te empurrando, e você vai gostando, você vai ficando. Você viu um aumento na procura estética do dermatologista, assim? O povo tem procurado mais por viés estético, assim, por exemplo, sei lá, botox, essas coisas? Eu acho que sim, acho que nunca se viram tantas pessoas iguais, né? Harmonizadas. Iguais, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo que não existe uma individualização. Eu vejo muito isso, porque, na verdade, hoje quebrou-se essa cadeia, então os pacientes eles tratam, de repente, com uma dentista, com uma biomédica, como outra profissional de saúde, e fala que é minha dermatologista. Sendo que ela não fez medicina, ela não fez uma residência em dermatologia, ela prescreve cremes, né? E acaba, então assim, é difícil. Então acabou meio que popularizando a questão da estética. E que eu vejo que assim, não é, por exemplo, a gente fala que estética não é uma receita de bolo. Então não é misturar a farinha, o fermento, o leite, o ovo e o bolo vai sair sempre igual. E eles fazem mais ou menos isso. Então, assim, aquele paciente, você vê aquelas pacientes são todas iguais. Elas têm uma cara quadrada, né? Elas têm uma sobrancelha muito levantada, tem um lábio muito aumentado e ficam todas em série. E hoje, agora já começou a ter um movimento inverso. Você viu que várias atrizes agora, elas estão tirando aquilo que elas colocaram em excesso. Então assim, tinha aquele bocão, começaram a tirar o que colocaram no lábio durante muito tempo, tentar ficar mais natural possível. E esses procedimentos estéticos assim excessivos, eles podem causar algum prejuízo ou eles não têm nada a ver? Eu acho que quando ocorre um erro, aí é o grande problema, né? Primeiro assim, muitas vezes a gente vê assimetria, você vê que um lado ele não fica igual ao outro lado e fica estranho, né? Às vezes assim, às vezes usa o tipo de produto que não deve ser usado naquela região, né? O risco, por exemplo, eu como dermatologista, eu jamais preencheria um nariz de alguém, jamais faria uma rinomodulação, tudo faz assim de boa. Só que assim, você está lá fazendo, você obstruiu um vaso no nariz. Se você não reconhecer na mesma hora que você obstruiu e tentar reverter isso, você abre uma necrose. Você pode perder um nariz, perder uma asa nasal, perder um lábio. A gente vê muito isso na mídia, né? É coisa de fantástico. A gente vê paciente fazer buraco no meio da glabela, vê paciente que perdeu visão. Então, assim, na verdade, a questão do exagero, né? Da questão de você aprender a falar, não, isso eu não faço e isso eu acho que você não deve fazer. E eu falo muito não. E subiu uma procura assim, masculina muito grande pelos procedimentos estéticos, né? O homem também. O homem, principalmente assim, homem a gente vem fazendo muita toxina botulínica, né? Muito botox e muito implante de cabelo. A gente vê assim que isso acabou, na verdade. Já tá quase precisando. Já até olhei. Não, brinca comigo, não. Ah lá, brincadeira. Ah lá, aqui. Só que eu tô concentradinho aqui. Nossa, eu já tava marcando meu botox, tô repensando. Tirar. Mas o implante de cabelo realmente virou moda agora. Virou, mas assim, e por quê? Porque até algum tempo, só quem fazia implante eram alguns cirurgiões plásticos. E de repente essa técnica assim, se espalhou mundo afora, o conhecimento ele se espalhou para todo mundo, né? Então hoje assim, todo mundo faz, então o preço acabou caindo muito, né? Então assim, uma coisa que antigamente você pagava 40 mil reais, 50 mil reais, hoje você paga 15, 13 mil reais, por exemplo. Então acho que isso meio que banalizou. Então por isso que aumentou bastante também. 13 mil reais pra pôr cabelo de novo? Aí eu fico careca. 13. Não. 13 mil reais. Não, um pouquinho, colocar só um pouquinho de cabelo. Não é muito não. É só pra tampar as entradinhas. Não, eu pinto com um pouquinho de tinta aqui, não precisa implantar. É só as entradas. Mas eu acho muito interessante essa questão do procedimento estético, porque a gente viu que enquanto sociedade a gente teve essa evolução, e principalmente eu, enquanto um homem, eu vi que realmente muitos homens, assim, muitos,
tão voltando com essa preocupação estética como se fosse assim o fim do mundo. Eu tô ficando careca. Até tem a brincadeira, né, da internet dos calvos, né? Não, o cara é calvo, não conversa com calvo, essas coisas e tal. Mas a gente viu realmente essa busca estética muito grande e ninguém nunca fala sobre possíveis prejuízos que essa busca excessiva pela estética faz, não só contra a saúde física, né, mas também contra a saúde mental. Sim, sim. Existe até um transtorno na psiquiatria que chama transtorno dismórfico corporal. Então, na verdade, a pessoa assim, ela olha pro espelho e ela acha que o lábio dela, que já está quase dobrando, está pequeno ainda. Então, assim, ela colocou 2, 3 ml, mas ela quer 5 ml no lábio. Então ela quer que a sobrancelha dela encoste na testa, entendeu? Lá no couro cabeludo. Então, cada vez assim, na verdade, ela olha pro espelho, então ela acha que ela ainda não está bonita. Então ela quer aumentar, ela quer mais. E isso acaba, na verdade, esse paciente, na verdade, ele não consegue se aceitar frente ao espelho. E ele vê uma imagem dele distorcida no espelho. Então é um paciente que muitas vezes você tem que conseguir avaliar, e o paciente, a gente não tem que tratar esse paciente tem que ser tratado na psiquiatria. Então, assim, a gente consegue identificar alguns pacientes e falar, olha, eu não vou fazer esse procedimento em você porque eu acho que você não deve fazer. Mas eu quero. Eu falei, então, você quer, mas não é uma coisa que deva ser feita. Então isso aí a gente acaba não fazendo. Então a gente acaba colocando meio que um freio. Faz parte da ética também, sim, né? Sim, com certeza. Você está passando dos limites, vamos reavaliar, espera mais um pouco. É igual a história da cirurgia plástica. A mulher chega lá e fala, eu quero 700 ml de peito de cada lado. Só que aí o cirurgião vai olhar, olha, 700 não cabe nesse corpo tão pequeno que você tem. Você não tem estrutura para isso. Então ele vai adequar, olha, para o seu corpo vale você colocar 270 ml, 300 ml. E muitas vezes ela não quer. Então, assim, agora, o cara que é bacana, né, que é ético, fala, não, então, sinto muito, mas isso aí eu não coloco em você. O que você vai ter que colocar é isso que vai ficar bacana em você, vai ficar harmônico. Então, sempre eu falo que essa palavra é bacana. Olha, o seu rosto tem que ser harmônico junto com você. Então, não tem como você aumentar muita coisa e mudar. Você vai o quê? Repor aquela beleza que a pessoa sempre teve e que vai perdendo com o passar dos anos. Isso é bacana na estética. Mas, então, assim, agora passando para a parte da alfinetada, então tem aquela como parte da comunidade médica que é bem, vamos dizer assim, que tá realmente, que sabe que o paciente está ali, que não precisa fazer aquele procedimento, ele vai lá e faz. Eu não sei, isso eu não vou me comprometer com você não. Não sei. Mas assim, na verdade, tô falando que eu normalmente eu não faço. Eu faço aquilo que eu acho que deve ser feito, né, pro paciente e só, mais nada. Mas profissionais que fazem coisas a mais por dinheiro, isso tem em todas as áreas. Com certeza. Isso aí é normal. Com certeza. E como é que o conselho tem se posicionado quanto a isso? Ou ele tem feito uma vista grossa, de certa forma? Assim, ou você não tem notícia? Eu acho assim que, na verdade, o conselho ele peca porque assim, ele não consegue ter fiscal para tudo. Então, assim, e o conselho, ele só penaliza aquilo que ele for denunciado. Né? E para ajudar, ele não aceita uma denúncia anônima. Então, assim, de repente, se fulano viu assim, olha, o doutor fulano te denunciou porque você está fazendo isso errado. Nossa, então, assim, é uma coisa dificulta muito. Isso dificulta muito. Então, assim, por exemplo, eu sou dermatologista, eu fiz minha faculdade, a minha residência em dermatologia, eu prestei uma prova de especialista que é super difícil para você conseguir ter um título. Então, eu sou membro titular da sociedade, então eu posso falar que eu sou dermatologista. Agora, se a pessoa falar e faz um curso de final de semana e ela vira e fala que é dermatologista, na verdade, ela não pode estar lá no Código de Ética. No Código de Ética, que ela só pode se intitular aquilo que ela tem título. Então, agora, para eu falar, olha, a fulana trabalhando aqui com uma placa de dermatologia, ela não é. Só que tem que colocar o meu nome e falar, ó, fulano falou, como que você vai ser uma cidade pequena? Nossa, que é impossível. Não é impossível, então larga a mão, né? Então a sociedade muitas vezes acaba perdendo muito disso, porque acaba indo para um profissional, às vezes, muitas vezes não habilitado para tratar determinadas doenças, né? Ô, Lucas, vamos falar da Padaria Cruzeiro, porque o lanche já praticamente a gente Padaria comeu Cruzeiro é bem boa. Uai, vamos antes que acabe, porque tá maravilhoso. Inclusive, eu já vou pegando mais uma bolachinha aqui. Olha, tá muito gostoso. Padaria Cruzeiro, muito obrigada. A gente amou. Como vocês podem ver, a gente já comeu praticamente tudo. Já tá acabando. E daqui a pouco eu vou partir pra esse grandão aqui. Eu só tô de olho nele agora mesmo. E doutor, a sua trajetória aqui em Alfenas, ela é assim... Vou falar aqui, ela é uma epopeia, né? Quase, como se fosse. Até parece. Como é que foi essa trajetória aqui no município? É muito interessante, né? Eu vim parar em Alfenas sem conhecer uma viva alma, né?
Então, na verdade, assim, digamos que eu caí de paraquedas, né? Eu terminei minha faculdade lá em Juiz de Fora, terminei a residência, e assim, vou trabalhar onde? Né? Aí eu acabei, fui para São Paulo, a minha família morava em Santo André, arrumei um emprego lá na Lapa. Se você for olhar lá, Santo André, a Lapa, é daqui até a Caiana, indo para Machado. Daqui até a Caiana, é pertinho, dá uns 17, 20 quilômetros mais ou menos. Daqui a Caiana você faz o quê? Em 15 minutos. Aí arrumei um emprego na Lapa, aí assim, recém-formado, sem um tostão no bolso, né? É lá com o meu Uno. Aí eu falei, caraca, aí eu fui o primeiro dia trabalhar. Eu gastei 2h30 para ir. Meu Deus do céu. Para voltar, 2h30. Aí eu falei, caraca, 5 horas dentro do carro para ir trabalhar. Eu falei assim, então na verdade, se eu colocar isso, até eu conseguir me mudar para perto do emprego, vai ser um dia da semana dentro do carro. Eu falei, eu não quero isso para mim não. Eu falei, eu vou caçar outro rumo, né? Aí, e quando eu tenho residência, a doutora Selene, que atende lá na Alzira, ela ficou uma época como minha professora lá na universidade, Juiz de Fora, falou assim, vamos pro sul de Minas, lá é uma área, lá é bacana. Tranquilo. É uma região boa, tal. Aí, assim, quando eu terminei, em vez de eu ir para São Paulo, de pegar Juiz de Fora, você faz Juiz de Fora, ali Volta Redonda, sobe a Dutra e sai em São Paulo. Eu vim por aqui, eu vim pelo Cortando, sul de Minas, Caxambu, Três Corações, Varginha, passei por Machado e fui para São Paulo. Aí, achei a cidade interessante, passei por Alfenas, e era aquela época assim que a Unifenas tinha 10 mil alunos, era assim, era festa, isso aqui era só festa, né? Falei, gostei daqui, acho que eu vou vir morar aqui. Aí, depois dessa tragédia de trabalhar um dia na Lapa, comprei um jornal Folha de São Paulo e tinha um anúncio para trabalhar aqui em Alfenas, Machado e Varginha. Era destino. Para trabalhar. Falei, eu mandei meu currículo, no dia seguinte acabei mudando, fazendo uma entrevista, mudando para cá. Mudei no dia 8 de janeiro de 96. E no começo, lógico, eu estranhei, né? Assim, imagina assim, eu morava em Santo André, que é o grande ABC, que é São Paulo. Aí quando eu mudei para Juiz de Fora, eu achava assim que eu morava numa roça. Juiz de Fora assim, era uma roça, né? Porque achava pequeno Juiz de Fora. Aí quando você sai de Juiz de Fora e vai morar em Alfenas, aí não tinha nada aqui, né? Não tinha nada, né? Então, assim, só boteco. Não, só tinha boteco. O cinema na época estava fechado e não tinha restaurante, acho que na época só Mamma Mia, não tinha muita coisa. Mas depois de um tempo, eu comecei a observar, colocar outros valores na cidade. Ou você sai para trabalhar, eu gasto 5 minutos aqui do aeroporto até meu consultório. E isso, assim, isso não coisa que se paga. Não, você não tem trânsito para poder fazer qualquer coisa, né? Você consegue sair de um emprego que você trabalha das 7 às 9 e a partir das 9 horas você pode começar no outro lugar que você vai trabalhar às 9 horas. Então você não precisa ter esse espaço grande de perder, de se comunicar entre os lugares. Eu amo ir às feiras aos domingos. Você vai lá para a feira, você compra assim, tudo produto bom na feira, sem agrotóxicos, uma coisa que você compra muita coisa ali direto ali do produtor, com preço super justo, barato. Você compra coisas diferentes que você não vê mais na cidade grande. Docinho de leite. Sim, assim. Às vezes tem uns docinhos de marolo lá de Paraguaçu. Vai ser bom, hein? Então, assim, eu acho que isso, assim, te dá qualidade de vida, né? Então, acho que quando você está numa cidade menor, você tem bem mais qualidade de vida. E hoje, essa questão de ser pai, né? Melhor ainda, assim, meu filho daqui perto, a gente deixa ele na escola, minha babá anda a pé na cidade. Então, assim, então você ainda tem um pouco ainda da tranquilidade. Tem o conforto, né? O conforto, né? Por causa das distâncias que você não tem numa cidade grande, né? Então, acho que hoje, se eu vou para São Paulo, eu caio no engarrafamento e falo, caraca! Né? Eu vou ficar 2 horas, você gosta de parar. Você fica às vezes 2 horas. Assim, meu mestrado, eu saía dali do Ibirapuera. Do Ibirapuera até a entrada da Fernão Dias, se eu fosse de bicicleta, eu não faria em 25, 30 minutos no máximo. Aí você faz de carro, faz em 2 horas. 2 horas para chegar. Então, assim, eu não acho que é vida, não. Pra mim, assim, eu já não quero mais cidade grande, eu também tinha essa ilusão. Quando eu era mais moleque, o meu pai levava eu muito pra São Paulo, né? A gente ia direto lá. Eu olhava aquela cidade grande e ficava deslumbrado. Putz, não sei o quê. Tem McDonald's, eu nunca tinha visto McDonald's, tem Burger King. Aí depois que eu fiquei velho, eu falei, putz, cara, São Paulo de novo. Dá muito trabalho. E eu acho que hoje também, assim, lá atrás, há quase 70 anos, a gente não tinha muito restaurante. Hoje a gente tem vários restaurantes bons na cidade. Sim, eu gosto de ter umas comidas de roça que você vai, às vezes vou lá
lá nos rocha, comer um franguinho. Você começa a ter umas coisas diferentes, Sim, né? É dos mil, então. Vai lá e pode assim, comer um franguinho. É que eu parei de beber, mas tomar lá de repente no Fernando. Então, você começa a ter umas comidas diferentes, saborosas, que você não tem na cidade grande. Você não tem na cidade grande. Uma vez a gente teve um curso de hanseníase aqui. Eu trouxe duas grandes professoras lá de Belo Horizonte para o curso aqui em Alfenas, né? Falaram, Cláudia, a gente queria comer um peixinho. Sabe os lugares mais? Falei assim, a gente foi lá no Bar do Peixe. Ou elas amaram. Toda vez que elas ficam, nossa, vontade de Alfenas para comer peixe. Sabe aquela coisa assim que é bacana? Isso você já perdeu muito isso na cidade grande. Tudo isso industrializado, né? Então você ainda consegue ter umas coisas naturais e bacanas. E o contato é então, melhor aqui no interior. Sim, com certeza. Com as pessoas você e conhece tal. todo mundo. Sim, como eu tô aqui, como eu te falei, há quase 30 anos, eu conhecia. Quando eu cheguei, tinha aqueles tanto de professoras antigas. Aí você conversava com uma, com outra. Sempre tem histórias para te contar. Isso é muito bacana. Isso é muito gostoso. Você já veio direto trabalhar na Unifenas? Não. Eu comecei primeiro assim, eu vim... Não, eu comecei no Nozeira Velano, trabalhei às vezes durante uns 2 anos quando eu vim, mas entendi só dermatologia, não na faculdade. Na faculdade em si, como professor, eu estou lá há 13 anos. Há pouco, não tanto tempo. Eu vim direto para atender consultório mesmo. Entendi. E hoje o senhor tem um consultório aqui, né, em Alfenas? Eu tenho consultório aqui em Machado. Em Machado Machado. já trabalha há muito tempo também. E assim, passando um pouquinho pro lado da gestão, assim, como é que é tocar um consultório que é seu, assim? Quais são os desafios que o senhor tá vendo? Não é fácil não, viu? E a gente não aprende isso Na faculdade. Então você tinha que ter lá uma disciplina que chama assim, Gestão. administração, gestão. Ou é muito difícil. Quando você olha, você tem que administrar custo de consultório, gasto de consultório. Você tem que fazer planilha para saber se está valendo a pena você fazer aquilo, investir naquilo. Sim, eu durante muito tempo eu atendia em Alfenas, em Machado e Varginha. Aí um dia eu comecei a fazer umas planilhas dos 3 consultórios. Assim. O que era essa planilha? Era quanto eu gastava para manter, quantas horas eu trabalhava por dia em cada consultório, quanto tempo para me deslocar para esse consultório, qual era o custo para poder me deslocar e qual era o meu faturamento real de cada consultório. Né? Faturamento real por hora. Quando eu fui ver, assim, Varginha, que eu achava que eu ganhava mais quando terminou um ano, era que eu ganhava menos, porque meu custo era muito mais alto. Então, assim, eu custei a enxergar isso e falei, não, largar a Varginha, vou ficar só com Machado, porque Machado é aqui do lado, e é rapidinho, né? E essa estrada sempre foi boa de Machado, né? Ultimamente ela tá meio remendada, mas sempre ela teve um asfalto melhor. Ela é meio perigosa por conta de curva, mas é tranquilo. E quais são os desafios, assim, de tocar um consultório que é seu ali, além desse planejamento todo? Olha, o desafio é grande, porque administrar é muito difícil. Sim, administrar pessoal é muito difícil. Então você tem colegas, médicos que trabalham com você tem que administrar essa questão profissional. Você tem a recepção que você tem que administrar, tem que saber como essa recepção atende no seu dia a dia, como ela é simpática, como ela é eficiente. Né? Assim, graças a Deus, os meus funcionários estão comigo há muitos anos, né? Tem lá uma de 15, uma de 14, outro de 8 ou 10 anos. Assim, a galera está comigo há muito tempo. Então isso é porque a gente acaba combinando, né? Mas não é fácil não. Tocar não é fácil não. E lecionar para você? Você gosta? Como você foi parar nisso? Então, a questão da escola foi uma coisa bacana, assim. Acho que eu sempre quis, né? E até que teve a oportunidade de ir para aula, para a sala de aula. Isso é legal porque você acaba dividindo o seu conhecimento, né? E o meu conhecimento ele acaba sendo vasto, porque assim, eu tenho um volume grande de trabalho, que são 30 anos de trabalho, um volume grande de consultório, assim, um volume grande de história de pacientes de rede pública. Então, com isso, eu tenho muita coisa para mostrar e para passar. Então, muitas vezes, a sua prática é bacana porque você vai dar aula contando histórias. Então, sempre você está dando uma aula, olha, eu lembro de um paciente que teve uma história assim, assim, assim. Então, você sempre tem uma história bacana para passar para a molecada. E o bom de estar junto com eles é que você acaba assim... digamos, rejuvenescendo, porque você acaba tendo que estudar mais, começa por aí, porque eles vão te cobrar mais. Você acaba sendo obrigado a estudar mais. Assim. Com isso, hoje em dia, eu tenho participado de vários eventos fora do Brasil. Assim, acabei de chegar do Congresso Americano de Dermatologia, eu costumo ir todo ano para o europeu, então tem algumas reuniões de laboratório de biológica que a gente faz, às vezes no exterior, então às vezes eu vou para algum país da Europa para alguma reunião. Então, com isso, isso tudo te obriga a estar sempre atualizado, porque eles querem o que é mais atual.
E tem alguma diferença entre, assim, que o senhor percebe das dermatologias, assim, ao redor do mundo, com a dermatologia brasileira, em questão de evolução? Lá tá mais evoluído, menos, Não, a gente tá no topo da parada. Você Sim, tá de sim. sacanagem. Sim. Nisso a gente tá batendo em cima. Sim, sim. A dermatologia brasileira é muito boa, ela é muito respeitada no mundo afora. Tanto é que quando você vai para o Congresso americano, você vê vários brasileiros dando aula no Congresso. Você vai para o europeu, sempre tem gente dando aula no Congresso europeu. Então, assim, a gente sempre está ali junto, né? O que eu vejo às vezes nos Estados Unidos, às vezes eles saem na frente assim, com tecnologias, com máquinas e mais máquinas e mais máquinas de laser. Mas, assim, quando a gente vai falar em doença, em clínica, a gente está sempre batendo em cima. E a estética, né? Estética, a gente está anos-luz de outros países. Assim, quando a gente compara Brasil com Europa, quando você vai para um congresso europeu, o cara está dando uma aula de estética, fala assim, nossa, mas ele está fazendo isso aí, não sei, já não faço há muito tempo mais. Você vê que eles estão lá atrás, né? A Europa. Estados Unidos não, eles estão sempre à frente. Então, Estados Unidos e Brasil estão sempre ali junto na parte de estética. E a América Latina, meu irmão, assim, a gente está anos-luz na frente. Tanto é que, assim, que os congressos latino-americanos, assim, eu nem entendo mais, porque às vezes eu vejo coisas assim, que são basais que a gente não precisa mais estar ouvindo. Né? Então a gente acaba escolhendo aqueles que são melhores. O nosso congresso brasileiro ele é muito bom, a gente frequenta uma vez por ano, né? E o europeu e o americano. E outra coisa bacana, assim, com os alunos na faculdade, a gente tem uma liga. Essa liga a gente faz alguns estudos, a gente publica alguns trabalhos. E quando eu vou para esse congresso, mas eu levo o trabalho dos meus alunos. Então, assim, para o europeu, sempre eu levo 8, 10 trabalhos. Nossa, se fosse 10, eu sempre levo bastante, porque a gente junta aquela galera de aluno e acaba formando alguns projetinhos e tal, e acaba levando para congresso. Isso é bacana. Entendi. E o senhor falou dessa questão do avanço tecnológico dos Estados Unidos, né? Que eles têm utilizado muito desses tratamentos de laser e tal. Esses tratamentos aí, eles têm sido usados mais para qual caso? Muitas vezes para a parte estética, tá? Então, assim, para rejuvenescimento e para várias outras coisas. Eu atualmente, assim, eu tenho máquina de laser, mas eu faço muito pouco. Hoje, atualmente, não é mais o meu perfil. Então, assim, meu perfil é realmente a dermatologia clínica mesmo, e cirúrgica. O tratamento de doenças e tal. E, assim, ele tem algum prejudicial para a saúde? Não? Tem algum impacto? Não, acho que não. Assim, na verdade, são os autocuidados, né? Então, na verdade, ele vai melhorar a questão estética. Isso vai trazer melhorando a estética, vai trazer bem-estar para a pessoa. Mas aí sendo um tratamento de rugas, assim? Acne? Isso, ruga, acne, manchas. Ah, sim, entendi. E, doutor, voltando nessa questão, assim, da acne, né? Voltando um pouquinho para as doenças da pele. A acne em si, né? Quando que ela precisa de um tratamento mais agressivo? Ou como é que eu posso estar fazendo esse tratamento? Então, a acne é uma doença que... A gente fala que a acne é uma doença e ela tem que ser tratada como tal. Né? Então, assim, não tem aquela coisa assim, ele é adolescente, a espinha é porque ele é adolescente e vai passar. Não, ela não vai passar. E se ele não tratar, vai deixar a cara do moleque toda esburacada. Né? Então, assim, parece que levou espingarda de tiro com espingarda com sal grosso, né? Então, assim, eu lembro, assim, que hoje, assim, se fala muito em bullying, mas na minha época, a molecada tinha apelido na escola, tipo assim, Choquito, e quando tinha muita acne, era Choquito, e tinha vários outros apelidos, né? Então, e a gente sabe que a acne, quando ela não tratada adequadamente, muitas vezes leva o adolescente à depressão, né? E a gente sabe que olha, pra você ver que incrível que pareça, uma das grandes causas de suicídio na adolescência nos Estados Unidos é a acne. Olha pra você ver. As espinhas ali, sim, que aparecem. Porque, na verdade, assim, o adolescente ele acaba querendo não sair mais. Ele acaba querendo ficar em casa. Ele vai ficando introspectivo. Ou eu tive a história de um garoto aqui em Alfenas, que ele começou a ter acne com seus 14 anos e pouquinho. Ele depois saiu da escola. Porque ele não queria, porque ele não conseguia ir pra escola, porque ele achava que a escola inteira estava olhando pra cara dele, que estava cheio de espinha. Ele saiu da escola com seus 14 anos. Aí vieram os 15, os 16, os 17, os 20 anos. Quando ele estava com 21 anos, um dia a mãe dele me procurou e falou, olha, meu filho vai fazer 7 anos que está dentro de casa. Então, só mora eu e ele. Se chegar essa campainha tocar na minha casa, ele entra no quarto e fecha a porta. Então, ele não tem contato com mais ninguém. Só comigo, a televisão e o computador. Durante 7 anos. E era um garoto de 14 aos 20 anos. Mas por quê? Porque ele tinha acne e isso incomodava tanto ele, que ele acabou se afastando da sociedade. Aí, assim...
Ela falou, Cláudio, eu precisava que você atendesse ele, mas, por exemplo, ele tá tão difícil, né? Lógico, depois a gente encaminhou, ele foi para psiquiatria, mas demorou a gente conseguir encaminhar. Falou, vamos começar a melhorar o rosto dele, para ele começar a se aceitar, e ele foi para psiquiatria para poder tratar o quê? Essa fobia social que ele acabou criando por conta da acne. Aí eu lembro assim que ela ia no ambulatório comigo, a primeira vez que ele foi, ele sentou, ele ficou 5 minutos e foi embora. Ele não conseguiu ficar sentado no banco de espera, porque achou que todo mundo lá no ambulatório estava olhando para ele. Aí a mãe voltou, ele foi embora, ela voltou e falou, Cláudio, tem como o dia que ele chegar, eu colocar ele direto dentro da sua sala e fechar a porta até você chegar, depois você atende e ele vai embora? Disse, mas por quê? Eu falei, se não for assim, ele não vai ficar aqui. Então, assim, a gente teve que fazer um tratamento diferenciado para conseguir trazer esse adolescente pra gente. Aí, quando ele começou a melhorar da acne, ele foi tratar o transtorno na psiquiatria. Depois, com uns 20 anos, ele conseguiu voltar a estudar, conseguiu voltar a trabalhar, conseguiu voltar a viver socialmente. Então, você precisa ver o quanto de dano que uma acne, que para alguns é só porque vai passar na adolescência. Né? Então, a gente tem que tratar. Principalmente aquela acne que tem bastante nódulos, pústula, pus, e que vai deixando aqueles buracos na pele depois. Então, você tem que tratar para evitar essas coisas, né? E qual que é a causa da acne, assim? Na grande maioria das vezes, você tem um padrão que é genético, né? Então, assim, a gente vê que se os pais tiveram muita acne, provavelmente os filhos também terão. É bem comum isso. Mas também tem a própria alteração hormonal da adolescência. Então, o grande problema é a alteração hormonal. Então, a gente vai tratar a acne, é mais comum na adolescência. A gente tem a acne na mulher adulta, que aparece depois dos 25 anos. Aí tem a acne por medicamento, tem aqueles bombadão lá que toma as bombas, tudo fica cheio de acne, porque faz uma alteração hormonal, então ela pode ter uma acne. O paciente pode ter uma acne hormonal também. Mas a grande causa da adolescência é hormonal. Mas você tem que tratar para o paciente não ter outros problemas emocionais por conta da acne. Pode terminar. Não. Eu já vi vários adolescentes que contam, que os pais contam, que de repente a menina está se arrumando para ir para uma festa. E vai ser casamento. Quando ela vai se maquiar, ela olha lá que saíram 2 pinhas novas, ela volta, tira a roupa e vai ver televisão em casa. E não sai. Isso é comum a gente ver. Né? O que você ia perguntar, Cris? A acne é dividida em níveis ou não? A gente tem uma acne levezinha que se chama grau 1, aí ela vai só subindo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, já aquela acne com bastante pústula, e tem uma acne grau 5, que onde ela abre uma pústula, ela abre uma necrose. Então ela vai fazer várias áreas de necrose e deixa a pessoa cheia de cicatriz, de queloides, tanto na queloides são aquelas lesões endurecidas que aparecem, né? Ainda mais pessoas de pele negra ou pele morena, tem uma chance maior de fazer queloide. Então ela faz queloides na região do peito, das costas. Então assim, tudo isso tem como a gente evitar. A gente já começa a tratar logo aquele paciente logo no início. E quando é indicado iniciar um tratamento via oral, por exemplo, com Roacutan e outros medicamentos? Então, primeiro assim, antes de Roacutan, a gente tem que investigar se o paciente tem uma alteração hormonal. Né? Se tiver, a gente tem que fazer uma correção dessa alteração hormonal. Na grande maioria das vezes são as mulheres. Então, elas podem ter lá um ovário micropolicístico que vai causar estímulo hormonal nela, que vai causar essa acne. Então, a gente vai ter que investigar isso e trabalhar junto com a ginecologia para tratar esse outro problema que vai dar acne também. Sanou isso, a gente vai usar antibiótico. Muitas vezes os antibióticos orais são prescritos por longos prazos na acne. Então não é igual você está lá com um abscesso ou uma infecção de urina, você vai lá e trata durante 7 dias de antibiótico. A acne não, às vezes a gente trata durante 30, 60, 90 dias consecutivos de antibiótico. O paciente ele toma às vezes, durante 90 dias. Alguns antibióticos são específicos para acne. Ele vai tomar às vezes durante 90 dias. Quando isso falha, aí você vai lá e usa, por exemplo, para isotretinoína, que é o famoso Roacutan. O antibiótico ele entra pela formação de pus? Ele vai secando essas glândulas que tem pus. A acne em si, ela é o quê? Ela é a formação do pus? É uma glândula sebácea, né? Que ela vai meio que infeccionar ali o pelo, que está naquele poro sebáceo, ele entope a glândula e vai começar a formar as secreções. Entendi. Quando o paciente chega à necessidade de ter que tomar o Roacutan, quais são os efeitos adversos? O que pode gerar? As precauções? O que o paciente precisa saber? Existe assim, inúmeros mitos com a medicação, né? A gente já chega a ver e fala, olha, eu quero tratar, mas eu não quero aquele remédio. Você já sabe o que é isso. Isso assim, várias. Aí fala, olha, mas às vezes não é, quer dizer, precisa. Não tem outra alternativa para o seu filho. E se ele não tratar, ele vai ficar o quê? Com uma cara toda marcada depois. Às vezes ele tem que tomar. Né? Então, assim, mas falaram que a medicação dá depressão e leva a suicídio. Não,
principal causa de suicídio de adolescência é a acne. Né? Então, a acne vai levar a depressão porque não vai tirar o adolescente dentro de casa. Então, ele tem que ser tratado para sair de casa. Né? E a medicação, o grande problema dela é o seguinte, duas coisas. Ela é metabolizada no fígado, então o paciente não pode consumir bebida alcoólica, porque ele pode desencadear uma hepatite medicamentosa devido ao álcool associado com a medicação. Então, ele tem que tomar durante todo o seu tratamento não ingerir bebida alcoólica. E a mulher, ela não pode engravidar durante o tratamento e nem 2 meses após. Ela tem que esperar, de repente, se o tratamento dela for de 6 meses, ela fica 6 meses, mais 2 meses depois sem engravidar. A partir daí não tem problema. Ah, mas o remédio pode ficar no corpo da mulher e lá na frente ela tiver problema na gravidez? Não, isso não acontece. Então, e uma dúvida muito comum das mães. Elas acham que as meninas não podem tomar medicação. Falou, olha, às vezes a gente trata meninas com acne grave, meninas com 12 anos. 13 anos, eu falei, mãe, ela não vai engravidar com 12 anos, ela não é louca de engravidar com 12 anos, né? O pai mata, né? Então a gente sempre orienta. Na verdade, a mulher, ela tem que fazer uma associação de anticoncepcional, mais a medicação, né? Para evitar uma gravidez indesejável usando a medicação. E se ela engravidar? Se ela engravidar, muitas vezes ela vai causar alguns efeitos que são incompatíveis com a vida. Muitas vezes a criança pode nascer uma anencéfala, a criança nasce sem o cérebro, ela nasce com alterações cardíacas, com alterações crâniofaciais, com alteração de orelha. Então, assim, muitas vezes é incompatível com a vida. Então, tanto é que, assim, a gente sempre orienta essa questão. Então, assim, olha, a gente vai tomar medicação, mas não pode engravidar durante esse período. A gente vai usar anticoncepcional e lembrando que não pode engravidar. A gente fala sempre. A receitinha já vem com o teste de gravidez negativo. Para fazer a dispensação tem que estar com a autorização do médico e o teste negativo. Tem que estar para poder pegar a medicação. E a mulher que está amamentando, ela pode fazer uso do isotretinoína? Também não. Aí ela vai só depois da amamentação. Entendi. Primeiro assim, resseca. Primeiro, vai ressecar todas as mucosas dela, vai ressecar a região de mama também. E a criança também, ela vai receber a medicação sem a necessidade dela estar com a medicação, né? Então ela não pode... Nem a lactante e nem a gestante. E quais são os principais efeitos adversos? Além de secar todas as espinhas, tem alguns malefícios, né? Não é tanto, mas assim, é o incômodo, né? Resseca demais os lábios, as mucosas em geral. Tá? A mucosa do lábio, a mucosa do nasal, né? Do nariz, dos olhos, genital. Então a gente orienta o seguinte, olha, passar bastante protetor labial ou um hidratante labial, né? A gente orienta hidratar a mucosa labial. Hoje a gente tem alguns soros em gel que para você aplicar no nariz, você hidrata a mucosa nasal. Você vai usar de repente um colírio só para hidratar a mucosa ocular. Na relação sexual a gente pede para usar sempre um gel íntimo para poder não machucar, porque vai ficar mais seco. E o paciente ele consegue normalmente driblar isso. Além disso, o paciente ele vai sendo acompanhado com aumento, com avaliação de 2 exames principais, que são os exames do fígado e do colesterol. A medicação ela tende a subir um pouquinho as enzimas hepáticas e tende a subir o colesterol. Né? Então, a gente vai suspender só se subir muito. Se de repente passar 3 vezes o valor normal, por exemplo, da função do fígado, a gente suspende a medicação. Ou se o colesterol também disparar muito, a gente acaba suspendendo a medicação também. Mas o que a gente vê, às vezes, o nível sobe muito pouco. E depois do tratamento, quando você suspende a medicação, ela volta a ter lá o seu nível de colesterol normal também. O tratamento geralmente é quanto tempo? Vai depender muito do peso do paciente. A gente lá tem uma continha lá meio que matemática, ele tem uma dose total que ele vai usar, essa dose ela vai variar lá de X a Y, então vai depender do peso. Né? Aí ele vai tomar no mínimo 6 meses, né? Mas aí de 6 meses a 1 ano, dependendo do peso desse paciente. Entendi. Doutor, você contou uma história aí nas redes sociais, né? A nossa Boninho tá falando ali, que era uma... Qual que era a história do... Que você engraxou o sapato? Qual que é essa história aí que você puder contar pra gente? Eu falo o seguinte, na verdade, aquilo lá foi um contexto que eu quis falar um pouquinho sobre mim, né? A minha família, eu vim de uma cidade pequena também, de São João de Nepomuceno, que é na Zona da Mata, né? E meus pais, para sair da roça, na verdade, meu pai, digamos que era meio que escravizado pela minha avó materna, que tinha dinheiro, né? Então ele trabalhava na fazenda, em troca de morar num sítio dentro da fazenda, só que ele trabalhava todos os dias, o dia inteiro, e não recebia salário.
né? E, na verdade, o salário dele era o sítio que era dentro da fazenda, então ele tinha que trabalhar no sítio da gente para poder sobrar algum dinheiro. Então, na verdade, ele não tinha muito tempo para trabalhar e era onde ele conseguia o dinheiro, e não sobrava, né? Até que um dia minha mãe resolveu, falou, nós vamos embora, e catou a gente meio que de madrugada, aí deixou, na época eu tinha acho que uns 2 anos de idade, deixou eu e minha irmã na casa, junto com a minha outra avó, minha avó paterna, e com a minha mãe, e meu pai foi para São Paulo. E essa minha avó paterna, assim, morava numa casa muito simplesinha, a outra morava numa fazenda linda, imensa, com trocentos quartos, tudo muito bonito, luz elétrica, tudo normal. Minha outra avó, não, morava numa casinha muito simplesinha, aquelas casinhas de interior, sabe, que não tinha luz, que era só vela, fogão a lenha, não tinha geladeira, não tinha nada, mas tinha o quê? Tinha carinho. Então, assim, tinha aquela carne de lata, né? Matava pouco, colocava na gordura, então a gente tinha carne com frequência dessa forma. E assim, a gente era o xodó para essa minha avó. E tanto é que essa minha avó apoiou que a gente tinha que ir embora mesmo para poder ter uma vida melhor, né? Aí o meu pai foi para São Paulo, ficou 1 mês em São Paulo, e 1 mês depois ele voltou e mandou buscar a gente. Aí foi minha mãe e eu e minha irmã para São Paulo. Só que você chegou em São Paulo, tá começo de vida, né? Lá nos final dos anos 60, 70, aí meu pai arrumou um barraco pra gente morar, tipo, um barraquinho de madeira. Mas tudo muito simples, tal, muito, muito pobre, né? Mas eu lembro assim de fresta, eu lembro de poucas coisas dessa fase, porque eu era muito pequeno, mas eu lembro assim, de época de frio, que o vento passava, o frio passava pela madeira do barraco. Mas a gente morou 1 ano. Aí 1 ano depois meu pai foi lá e comprou um terreno e construiu um cômodo na casa. Aí depois ele foi aumentando, o terreno era grande, foi aumentando a casa, depois minha casa acabou se tornando uma casa grande, confortável, com o passar de muitos anos e tal. E apesar da pobreza, simplicidade, né? Na verdade eu não precisava trabalhar. Meu pai trabalhava durante a noite, trabalhava durante o dia, minha mãe chegou a trabalhar uma época. E eu ia pra escola, mas aí depois eu queria ganhar meu dinheirinho, né? Porque assim, aí você quer comprar uma coisa assim. O básico sempre tinha, mas você queria um plus, né? Alguma coisa a mais. Né? Aí que eu fazia no final de semana, por exemplo, eu vendia picolé, sacolé no campo de futebol. Eu fui lá, eu fiz uma caixinha, porque hoje em dia, engraxate, a profissão não existe mais, né? Você não vê mais engraxate. Mas naquela época todo mundo andava com sapatinho engraxado. Aí fui lá, peguei madeira, serrei, eu mesmo fiz minha caixinha de sapato, engraxava sapato no final de semana. Aí fui ganhando meu dinheirinho. Então sempre eu tinha meu dinheiro para comprar algumas coisinhas que eu queria comprar. Né? Um brinquedo, ou um doce. Doce, ou comida na escola. Merenda. Com certeza, né? Era merenda, cachorro quente na escola, né? Então, e depois, quando eu estava com meus 14 anos mais ou menos, resolvi trabalhar. Aí, quando eu resolvi trabalhar, fui lá tirar minha carteira profissional, aí meu pai já não gostou da história, né? Ele falou, olha, tem uma condição para você trabalhar. Você não pode parar de estudar. Se você parar de estudar, então você vai cascar fora daqui de casa. Então, assim, aqui em casa, só estudando. Você não precisa trabalhar, mas você tem que estudar. É sua obrigação. Agora, trabalhar se você quiser. Tá. Aí eu fui trabalhar. Trabalhei de office boy. Também não existe mais essa profissão também mais, né? Todo documento agora é digital. Tudo digital. Mas assim, você tinha que ir no banco, depositar no banco, pagar boleto, pegar... Quem vai no banco pagar boleto? Fala, então você paga no celular, né? Então, aí eu trabalhei nessa loja, era uma empresa que era de borracha e plástico, trabalhei de office boy e depois fui trabalhar na loja como vendedor. E como vendedor me dei super bem. E hoje, digamos que eu não sou um bom vendedor não, mas eu já fui um bom vendedor. Então, na verdade, umas coisas que eu aprendi nessa época é o seguinte, todas as pessoas são iguais. Não dá pra você olhar o bolso da pessoa pela cara da pessoa. Então, assim, você não tem como falar se fulano é pobre ou se fulano é rico. Então, você tá ali pra vender. Então, você tem que sorrir pra todo mundo. E eu lembro de uma história bem, bem interessante. Uma vez chegou um cara na loja e pediu pra minha colega que ele queria comprar meio metro de plástico. E era um plástico que era muito baratinho. E a loja era muito grande. E o plástico ficava no fundo da loja. Ela falou assim, olhou e falou... Que saco, né? Vou vender meio metro de plástico. Se fosse hoje, por exemplo, 10 centavos o metro. Então ela foi lá e fez uma venda de 5 centavos. Então aí ela foi... E o caixa era no fundo da loja. Ela foi, mediu o plástico
quase batendo no cara, né? Falou, agora você pega a notinha lá na frente comigo pra você me pagar. Então ela fez o cara voltar na frente da loja, entregou a notinha pro cara, o cara voltou lá no fundo da loja pra poder pagar. E na hora dele ir embora, falou assim, pode pegar esse pacote que tá aí em cima do balcão. Tipo assim, né? P da vida, né? Posso falar outra palavra? P da vida. Aí passou uma meia hora e a loja, a gente era umas 12 pessoas. Aí começou a rodar, tá eu na frente, ela tá na minha frente de novo, e o cara sobe na loja. Quando o cara pisa na loja, ela olhou e falou assim, Cláudio, eu vou tomar café. Você tá louca? Agora você já tem que fazer um café? Porque a gente saía pro café, quando a gente chegava, você atendia quando você rodava, você ia pro final da fila, você saía pro café e voltava pro final da fila. Se você saísse primeiro, você ia voltar no final. Não, mas eu quero tomar café agora. Então tá, tchau. Aí ela foi tomar café e o cara entrou, falou assim, você tem o plástico tal? Eu falei, tenho. Vamos lá que eu vou mostrar pro senhor. Aí fui lá no fundo da loja, o cara falou assim, quero meio metro. Igualzinho ele fez com ela. Falei, cortei. Falei, olha, você me espera aqui no caixa que eu vou lá buscar a notinha pro senhor. Aí fui lá na frente das notinhas, voltei, entreguei a notinha pra ele pagar no caixa. E quando ele foi sair, eu tava com o pacote na mão, entreguei o pacote na mão dele. Aí ele falou assim, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Eu falei, pode. Vocês trabalham aqui por comissão? Eu falei, sim, também. Ele falou assim, então você fez uma venda de 5 centavos. Quanto você ganhou? Você ganhou 0,0000,1 centavo, né? Eu falei, não tem problema não. Uma outra vez que você precisar de uma outra coisa, você vem e me procura no McCloud, você fica de boa, tranquilo. Aí ele falou, tá. Então, te perguntar uma outra coisa. Você vende colchão, né? Eu falei, vendo. Eu falei, opa, colchão era uma coisa cara, né? Era um item caro da loja. Eu falei, tenho. Falei, vamos lá que eu vou mostrar para o senhor. Falei, olha, tem esse colchão, densidade 33, que é um ortopédico, tem esse aqui 28, que é semi-ortopédico, tem o 23, depende para que o senhor vai querer. Falei, eu não quero um colchão, não precisa ser tão bom, mas também não precisa ser o pior. Pode ser, de repente, esse aqui de 28 mesmo, tal. Quanto que tá o de casal e de solteiro? Falei, tá tanto, tal, X. Se eu levar mais de um, você faz desconto? Falei, depende quanto que é mais de um. Aí já tava sorrindo assim, de cabo a rabo, né? Aí, isso, quando eu passei com o cara pro fim da loja, minha amiga foi descendo com ela, olhou pra fez aquele sinal, né? Tipo assim, dançou, né? Perdeu. Por isso que eu fui tomar café, dançou, né? Fez pra mim. Falei, depende quanto você vai precisar. Falei, então, eu vou precisar de 200 colchões de solteiro e 100 colchões de casal. Meu Deus. O cara tava montando um hotel. Eu falei, quê? Eu falei, moço, naquela época, nada era muito informatizado. Falei, olha, eu vou descer no estoque para ver quantos colchões eu tenho. Aí eu vou ver com o meu gerente quanto eu consigo fazer para você. E vou ver quando é a parte de compra, quanto a gente consegue comprar e quanto a gente consegue te entregar. Aí rapidinho fiz tudo, tal. E eu vendi pro cara colchões. 300 colchões. Nossa! Aí eu comprei um Fusquinha 66. Falei, essa cabeça eu comprei um Fusquinha 66. Foi meu primeiro carro. Deus. Aí eu comprei um Fusquinha. Aí foi, ela tá vendo? Olha de cara torta pro povo. Quer dizer, então, na verdade, é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. Você vê pessoas... Isso já aconteceu comigo aqui, foi de um dia tá lavando o carro em casa, de chinela havaiana, de camiseta velha, ir na rua comprar uma coisa, e o cara da loja falou assim, eu tenho tal. Eu falei, tenho, mas é caro. Já aconteceu comigo aqui em Alfenas. Assim, tenho, mas é caro. Como se você não tem dinheiro pra comprar, né? Eu falei, então tá bom. Então fica pra você. Então tá bom, né? Então, assim, aí eu trabalhei nessa loja durante uns 6 anos, mais ou menos. E aí eu sempre estudei em colégio público à noite, desde a minha 8ª série. Então, assim, eu lembro que assim, na 8ª série, o meu colégio era longe da minha casa. E se eu tivesse para voltar para casa, se eu tivesse que voltar de ônibus, eu tinha que pegar um ônibus até o centro. E do centro até a minha casa eram 2 ônibus. Então eu cruzava uma área próxima à favela, a pé, à noite. E assim, eu era moleque, né? 14 anos, e eu fiz me estirar um pouquinho depois, então assim, além de ser moleque, eu era baixinho ainda, né? Então, ia rapidinho embora, tal. Chegava em casa, tipo assim, meia-noite e 7 horas já estava acordado para poder ir trabalhar. Aí depois, meu 2º grau, foi a mesma coisa, fazendo à noite e tal. E quando um dia deu um estalo, falei, não, eu vou estudar. Aí um dia assim, que eu olhei, um dia eu olhei, que é meu amigo até hoje, que era o gerente, eu olhei pra cara do meu gerente e falei, caraca, o melhor que eu vou conseguir é chegar aonde que ele tá, e não tá bom. Então, o negócio pra ele não tá muito bem, e falei assim, e é o máximo que eu vou chegar aqui na empresa, é o lugar do gerente. Ele não ia sair pra ficar no lugar dele, então, e apesar que eu ganhava muito bem, assim, eu ganhava super bem, eu tinha um salário muito bacana, por quê? Porque eu vendia muito. Então, as pessoas compravam comigo, depois ela voltava e falava, eu vou falar ali com o Cláudio, tal. Então já chegava a falar comigo direto, então eu vendia bastante.
Aí um dia eu falei, ó, vou largar a mão disso e vou estudar. Aí eu comecei a fazer cursinho na minha cidade, lá em Santo André, e só que eu saía na hora do intervalo, eu ia pro bar beber com os colegas, né? Então assim, mal ia no cursinho. Acho que fiz uns 4 meses, mais ou menos. Aí prestei um simulado no meio do ano, fui lá, eram 50 questões, acertei 5. Aí eu falei, nossa, eu não vou passar nem pra exame de fezes, é desse jeito, né? Eu falei, não rola, não dá certo. Aí eu fui olhar aonde tinha faculdade de medicina que fosse federal, que dava menos candidato a vaga. Por quê? Há 30 e poucos anos, como que era o vestibular? Todas as federais eram no mesmo dia, e você tinha que escolher uma federal. Então não tinha como você fazer prova para Juiz de Fora e Belo Horizonte. Não, era só o FJF e você não fazia outro, que era todos no mesmo dia. Aí eu descobri que a Federal de Juiz de Fora e a Federal do Rio Grande eram as duas que davam menos candidato por vaga. Então minha chance era maior. Por quê? Porque eu não tinha tido uma escola tão boa, porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia escola à noite, né? E apesar que o estadual naquela época era uma escola muito boa, né? Tanto é que era assim, os alunos que estavam na rede pública, quando chegava falando ano apertava, eles mudavam para a rede particular para poder passar de ano, depois eles voltavam para a pública. Hoje é o contrário. Mas faziam isso, assim, os meninos estavam muito apertados, eles iam, pagavam 2 meses na particular para poder mudar e voltava para a pública no ano seguinte. Aí eu cheguei pro dono da empresa e falei, olha, é o seguinte, eu queria que o senhor me mandasse embora, porque eu quero estudar, né? E para eu estudar, eu quero mudar daqui, porque se eu não vou conseguir estudar aqui, eu vou mudar para o interior, vou mudar para Juiz de Fora, e lá eu não conheço ninguém, vou morar numa república e vou sentar e vou estudar. Então vai ser minha meta. Falei, mas você vai fazer o quê? Falei, eu vou fazer medicina lá na Federal. Ele, o quê? Medicina Federal? Ele, caga, você tá doido. Você não... larga a mão disso. Então, olha, não tem como. Meus filhos estudaram sempre no Estoco. Estoco é um colégio, assim, top em Santo André. É um colégio de elite, aquelas coisas assim, de... colégio de 10 mil reais Colégio americano. É tipo americano, bilíngue e tal. Falei, meus filhos estudaram no Estoco, não conseguiram passar numa escola federal. Aí eu pensei, eu falei, de repente eles são tão esforçados, né? Aí, como ele duvidou, aí você fica assim, não. Agora eu passo, né? Nem que for pra falar pra ele que eu passei, né? Aí eu mudei pra Juiz de Fora, aí com a minha grana, seguro-desemprego, eu fiz 6 meses de cursinho, prestei, fiquei em 215, era 200 vagas. Então eu cheguei lá na beirada, mas não rodava. Porque todos os federais eram no mesmo dia, então quem passou não mudava de faculdade. Aí fiquei em 215 e não passei. Falei, beleza, então eu cheguei perto, ano que vem eu passo. Eu estava 10 horas por dia. Eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Então assim, eu estava todos os dias, cursinho, estudo, e no domingo à noite eu ia no cinema. Era a minha única diversão, né? E aí no ano seguinte, eu tinha meu dinheiro no fundo de garantia para me manter durante um ano. E o que rolava no cursinho? Quanto melhor sua classificação no cursinho, maior o desconto você ganhava. Então, com isso que eu fazia. Então, eu tinha que ter uma nota boa para o meu dinheiro dar também, né? Então, assim, aí eu consegui me manter lá durante um ano e meio. Catei minha Fusquinha, vendi, porque eu não ia ter como manter um carro lá, né? Vendi minha Fusquinha. E quando eu passei no vestibular, meu dinheiro acabou. Falei, agora eu tava tranquilo, já tinha passado, né? Agora eu tava tranquilo. Aí na época, assim, meu pai me ajudava, na época, assim, e falou assim, que era bacana, assim, porque minha irmã fazia odonto e ia fazer medicina. E meu pai dava assim, um salário para ela e um salário para mim. E, assim, com um salário eu pagava aluguel, comia, andava de ônibus e me investia. E o dinheiro tinha que dar. E ainda sobrava um dinheirinho pra cerveja ainda. Né? Você tinha que dar, tinha que sobrar o troco pra cerveja ainda. Acabava dando certo, né? Aí hoje o senhor chegou a ser o dermatologista que o senhor é hoje, né? Sim, 30 anos de experiência, saiu de vendedor para dermatologista. Nossa Senhora. A gente só tá tendo história de superação aí nesse depois, podcast. lógico, né? Quando eu me formei, o que eu fiz? Eu fui lá no meu patrão, levar meu convite para ele. Falou, olha, o senhor me falou que não tinha condições. Eu passei na Federal, eu estudei, me formei certinho, né? Ó, tá aqui meu convite, era meu convidado, minha formatura. Toma essa passei. Bom demais. E doutor, a gente já tá encerrando aqui, né? Já tá chegando pro fim. Tem alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal de casa? Quer alguma recomendação de diário de tratamento da pele para evitar maiores problemas? Ó, sempre assim, a primeira receita de todo dermatologista é use filtro solar. Sempre.
Tá? Então, assim, em qualquer situação você tem que estar sempre de protetor solar para prevenir várias outras doenças. E qualquer sinal de qualquer doença, qualquer coisa que você acha que seja diferente na sua pele, não deixe de procurar um dermatologista, né? E o bacana, como eu te falei anteriormente, né? Aqui tem vagas lá no Cislagos, tem vaga lá no Plínio, e não só eu, tem a Vani, tem a Carla, tem a doutora Selene, que atende na Alzira, tem a doutora Bárbara lá na Unifal hoje em dia. Então, hoje a gente tem vários colegas que atendem na rede pública aqui em Alfenas. Então, não deixe de procurar quando tiver alguma coisa. Ô, doutor, sua história é muito bonita, primeiramente. Obrigado. E segundo, é importante a gente enfatizar que o protetor solar ela não é só para quem vai trabalhar no sol. As luzes hoje em dia têm radiações, então é para todo mundo. Quem trabalha com telas, quem trabalha na luz branca. Sim. Então tem que fazer parte da rotina. Com certeza. E previne a questão do envelhecimento, né? O protetor solar. E previne câncer de pele. Então já vou ter que começar a usar bastante protetor solar. Porque eu já tô com as rugas, eu tenho 26 anos, já tô com ruga, cabelo branco, já tô ferrado. E outra coisa, né? Falando assim, né? Como eu te falei, nada é impossível nessa vida, né? Basta você querer e correr atrás daquilo que você quer, né? Então, assim, quando você almeja um alvo, você tem que seguir aquilo, né? E nada... não pode estar... você não é capaz, não. Você tem que colocar na sua cabeça que você é capaz daquilo, né? E você vai conseguir, com certeza. Então, sempre que tiver qualquer manchinha diferente, qualquer pinta diferente, é importante procurar o dermatologista. Verrugas também, né? Também, com certeza. Também, qualquer verruga aparente que esteja com um formato diferente, bom procurar o seu dermatologista, com né? certeza. Certinho, doutor. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Muito obrigado. Foi super legal. Sensacional escutar a sua história, assim, de vida, né? De evolução, de sua questão da gestão do seu consultório também foi para nós muito importante. O papo do tratamento das doenças, da só desculpa que a minha voz hoje tá meio seca, eu tô meio rouco, né? Isso, tranquilo, foi super legal. Já foi tranquilo. Nós queremos te agradecer. Foi um bate-papo bem bacana. Nós queremos agradecer você também que estava acompanhando a gente, né? Que tá aqui assistindo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, Pod Pharma Podcast. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Pod Pharma Podcast. Curte, comente, compartilha. Deixe seu comentário, críticas, sugestões. Quem você quer que a gente traga aqui, pode mandar lá, que a gente vai estar dando uma olhada e vai ter disponibilidade. Estamos aqui para atender vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Cris, muito obrigado mais uma vez. Igualmente, doutor, muito obrigada. Foi de grande aprendizado para todos. Bacana. E gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, e agora nosso novo patrocinador, que é a Mauri Contabilidade. Já tá ficando chique. Agora a gente tem remédio e um contador para fazer um imposto de renda. Gente, muito obrigada. Obrigada à padaria Cruzeiro, estava que forneceu esses quitutes para nós hoje. E até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Já ativa o sininho toda quarta-feira às 19 horas. Certinho, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.